E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Kablan. E nessa videoaula eu trago para vocês aqui as aulas 7 e 8 do caderno Aprender Sempre volume 2, Relações entre Capacidade e Volume. E os objetivos das aulas são reconhecer as grandezas de volume e capacidade, bem como suas principais unidades de medida, estabelecendo a sutil diferença entre essas duas grandezas. Estabelecer as transformações de unidades de medida entre múltiplos e submúltiplos da medida padrão de capacidade, o litro, e entre múltiplos e submúltiplos da medida padrão de volume, o metro cúbico. Estabelecer relações entre as medidas de capacidade e as medidas de volume. Resolver e elaborar problemas que envolvam unidades de medida de capacidade em situações de cotidiano. Resolver problemas envolvendo o cálculo do volume de sólidos formados por blocos retangulares dadas as medidas de suas dimensões. Em dupla, construa duas embalagens cujos moldes abaixo podem ser ampliados e impressos. Cole os moldes em papel, cartão ou cartolina. Recorte e, com auxílio da fita adesiva, monte as embalagens. Siga os seguintes passos. Compare as duas caixas procurando semelhanças e diferenças entre elas. Faça uma estimativa sobre qual caixa pode conter mais farinha. Justifique a sua solução. Encha a pirâmide de farinha e despeje na outra caixa aberta, para confirmar ou não a estimativa feita. Lembre-se de deixar a base da pirâmide, que é quadrada, aberta, pois ela poderá ser a tampa da embalagem por onde será inserida a farinha. Verifique quantas pirâmides cheias de farinha são necessários para encher a outra caixa. Responda. Nessa atividade, você fez alguma comparação? Em caso afirmativo, o que comparou e qual foi o resultado dessa comparação? Então tá aqui as embalagens para você, recortar aí, ó. No caso aqui vai dar um cubo e aqui uma pirâmide, tá? Então eu tenho um cubo e tenho uma pirâmide ali de acrílico. Dá para fazer umas medidas aí e tal. Eu vou procurar alguma animaçãozinha aí sobre isso para colocar no vídeo. Bom, procurei aí alguma animação, mas não consegui encontrar. Mas aqui o que é interessante aqui você verificar é que quando você encher de areia aqui, vai caber praticamente 1 litro de areia, tá? Vai variar um pouquinho ali por causa da espessura do papelão, tá? Mas praticamente vai caber 1 litro de areia dentro desse decímetro cúbico, tá? Então, a relação aqui entre volume e capacidade é que 1 decímetro cúbico, você pode ver dessa forma, 1 decímetro cúbico equivale aí a 1 litro, tá? Mas, assim, vai ter uma variação porque no mundo real, as paredes têm uma certa espessura, mas no campo aqui da matemática, 1 decímetro cúbico é exatamente 1 litro. Resumindo, volume. Volume como que eu posso dizer? É o que o objeto ocupa no espaço, o objeto, tá? E capacidade é o que cabe dentro desse objeto. Então, assim, o volume do corpo é o espaço que ele ocupa e capacidade desse corpo é o que cabe dentro desse corpo, né? Então, basicamente é isso aí, que é o principal aí desse capítulo aqui. Se um metro cúbico equivale a 1000 decímetro cúbico, então em 1 metro cúbico cabem quantos litros? Então, acabamos de descobrir, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Portanto, 1000 decímetros cúbicos, nós teremos aí 1000 litros. Então, é 1 para 1. 1 centímetro cúbico equivale a quantos milímetros? Aqui no caso está faltando, quantos milímetros cúbicos, no caso, 1 centímetro cúbico equivale a quantos milímetros cúbicos, tá? Que a gente está falando de capacidade aqui. Pois bem, 1 centímetro cúbico equivale a quantos milímetros cúbicos? Então, você pode imaginar assim, ó, você tem lá um cubo com aresta
de 1 centímetro. Ok? Então, você pode fazer a relação assim, ó. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Certo? Então, você vai ter aqui, ó, 10 milímetros ao cubo. Né? Essa altura aqui é 1 centímetro. Então, você vai ter 10 milímetros. E aqui também, né? 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Bom, então o volume aí de 1 centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. Tá? Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos, que é 10 ao cubo. Em uma granja, um reservatório tem a forma de um paralelepípedo e suas dimensões são 5, 4 e 3. Quantos litros de água podem ser armazenados nesse reservatório? Então, vamos primeiro calcular o volume. Então, o volume desse reservatório é 3 vezes 5 vezes 4. Vai dar aí 3 vezes 5, 15, vezes 4 dá 60 metros cúbicos. Ok? Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, então 60 metros cúbicos equivale a 60 mil litros de água. Então, a resposta aí, 60 mil litros de água nesse reservatório. Para comemorar o seu aniversário, Pedro foi ao mercado do bairro comprar meia dúzia de garrafas de 1 litro de refrigerante, mas só havia garrafas com 237 ml e 600 ml. Quantas garrafas de cada tipo ele deve levar para ter a quantidade desejada? Aproximadamente. Então, nós temos aqui, ó, 1 litro equivale a 1000 ml. 1000 ml. Pois bem, aqui nós temos 237 ml com 600 ml. Então, ele vai levar 2 garrafas de 237 ml mais uma garrafa de 600 ml. E vai ter aí, ó, aproximadamente os 1000 litros que ele precisa, tá? Que é 2 vezes 237, vamos ver aqui quanto que dá. 14 vai 1, 6, 7, 4. Então, vai dar 473. Então, aqui nós temos 1470, aliás, 1074 ml, ou seja, aproximadamente 1 litro. A água consumida em muitas cidades é cobrada de maneira apresentada na tabela a seguir. Primeiros 20 metros cúbicos é 30 centavos de reais. Dos 20 aos 40 metros cúbicos, 75 centavos. Quanto paga uma família que consome 22 metros cúbicos por mês? Ora, 22 metros cúbicos está aqui, ó, nessa faixa aqui. Então, você vai ter lá, na letra A, 22 metros cúbicos vezes o preço, que é 75 centavos, cai na segunda faixa ali, ó. Então, vai dar quanto? Tem que fazer essa conta aí. 22 vezes 0,75. 10 vai 1, 14, 15 vai 1, 1. Mais 10 vai 1, 14, 15 vai 1, 1. 0,561. Duas casas decimais, uma, duas vírgulas. Então, nós temos R$ 16,50 é o que vai pagar. No B, a família consome 44. 44 é aqui, ó, terceira faixa. Então, 44 vezes 1,36. 1,36. Não é isso? Então, 1,36 vezes 44. Vejamos, 4 vezes 6 é 24, vai o 2. 3, 12, 14, vai 1. 4, 5, mais, mesma coisa, né? 4, 4, 5. É só repetir aí os números aí. Então, é 4, 8, 9, 5, duas casas, vírgula, R$ 59,84. E o C? E aqui consome 50 metros cúbicos. É a mesma coisa, só fazer 50
vezes 1,36. 0, 30 vai 3, 15, 18 vai 1, 5, 6. 1, 2, 1, 2, vírgula, R$68. Então, aqui, 50 vezes 1,36 vai pagar R$68. Em um armazém foram empilhadas 100 caixas de álcool em gel, formando um cubo de 1 metro de aresta. Quantas dessas caixas seriam necessárias empilhar para formar um cubo com 2 metros de aresta? Bom, então nós temos aqui 100 caixas, formou 1 metro cúbico. Portanto, 2 metros de aresta vai ter o dobro. Não é só você imaginar lá. São duas fileiras, né? Você tem aqui, ó, 100 caixas, formando aqui 1 metro de aresta, né? Esse cubo aqui, 1 metro de aresta. Se você colocar mais 100 caixas empilhadas aqui, você vai formar aí um cubo, né? Com 2 metros de aresta. Então, é o dobro. Então, seria aí 200 caixas. Em uma loja, há vários tamanhos de aquário. Qual é a capacidade de um aquário em litros, cujas dimensões são 60 centímetros por 90 por 120? Então, vamos ver o volume. Aqui está em centímetros, vamos transformar em metros cúbicos. Então, aqui, ó, 60 centímetros é a mesma coisa que 0,6 metros, vezes 0,9 metros, vezes 1,20 metros. Então, fazendo essa conta aí, nós temos 6 vezes 9. Deixa eu ter que fazer essa conta aqui, deixa eu ver aqui. Eita, nós 6 vezes 9 dá quanto? Dá 54. 6 vezes 9, 54. 54 vezes 1 e 20. Quanto que dá? Então, aqui, ó, duas casas, né? Então, aqui é 0,54. Aqui são duas casas também. Então, vejamos. 4 vezes 0 dá 0. 8, 2, mais 0, 10 vai 1, 5, 6. 0, 8, 2, 6. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Então, aqui é 0,628 metros cúbicos. Você sabe aqui que 1 metro cúbico é igual a 1000. Então, se 1 metro cúbico são 1000 litros, então 0,628 metro cúbico são x litros. Portanto, x litros é só você multiplicar por 1000, tá? Multiplica por 1000, a vírgula se desloca 3 casas, então dá 628 litros de água. No bloco retangular abaixo, há apenas uma camada de cubinhos com 1 centímetro cúbico cada um. Qual é o seu volume? Então, é só você contar os cubinhos aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 vezes 6 dá 36 centímetros cúbicos. Esse é o volume. Qual é o volume do bloco retangular formado por duas camadas iguais a essa? Então, se a gente formar aqui mais um bloco, né, com duas camadas iguais a essa, você vai ter o dobro do volume. Certo? É só você imaginar aí, ó. Você vai ter mais o dobro dessa capacidade aqui. Então, vai ser o dobro, 72 centímetros cúbicos. Quantas dessas camadas devem ser colocadas umas sobre as outras para formar um cubo? Qual seria o volume desse cubo? Então, são 6, né? Tem que ser 6. As arestas têm que ter o mesmo tamanho. Então, se aqui tem 6, tem que ter 6 camadas. Então, 6 camadas. Quantas dessas camadas devem ser colocadas? Bom, na verdade aqui já tem uma, né? Então vamos colocar só mais 5, né? Para ficar com 6 aí. 5 camadas. Além dessa. Além dessa que está aqui, mais 5 para ficar 6. E aí você tem 6 metros cúbicos, 6 centímetros cúbicos, perdão. 6 centímetros cúbicos vai dar. O volume aí vai ser 6 ao cubo, que vai dar 216, não é isso? Centímetros cúbicos. Né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 36, 216.
Na sala de aula, Laura e Felipe estavam com muitas dúvidas em relação ao volume dos paralelepípedos. Para esclarecer, o professor sugeriu montar o paralelepípedo em um cubo. Sendo assim, cada um escolheu um sólido. Laura usou cubinhos de 1 centímetro cúbicos para montar um paralelepípedo com dimensões 5, 3 e 2. Felipe construiu um cubo com arestas 4 centímetros, usando cubinhos de 1 centímetro cúbico. Quantos cubinhos Laura usou para montar o paralelepípedo? Então, aqui está o paralelepípedo. Então, é 5, vamos ver aqui, o volume, né? O volume aqui é 5 vezes 3 vezes 2. Deu um total de 30, não é isso? 3, 5, 15 vezes 2, 30 centímetros cúbicos. Então, ela usou 30 bloquinhos. 30 cubinhos, né? 30 cubinhos ela usou. Beleza, B. Quantos cubinhos Felipe usou para construir o bloco? O Felipe também. Aliás, para construir o cubo, né? Quantos cubinhos Felipe usou para construir o cubo? Então, Felipe construiu um cubo de 4 centímetros de aresta. Então, na B aqui é 4 centímetros de aresta, ou seja, o volume é 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16 vai dar 72. Não, peraí. 64. 64 centímetros cúbicos. Portanto, ele usou aí, ó, 64 cubinhos. Na letra C, de que forma pode ser calculado o volume nos dois casos descritos? Bom, no primeiro caso, você vai multiplicar as arestas. No segundo também, só que no segundo, como é um cubo, todas as arestas têm o mesmo tamanho, então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. Você pode usar aí a potência, né, com expoente 3. Então, essa é a diferença aí. O cubo é aresta ao cubo. O paralelepípedo é o produto das arestas. Utilizando dados coletados de recortes de encartes ou folhetos de supermercado, elabore um problema envolvendo unidades de medida de capacidade em situações do cotidiano. Então, você vai encontrar aí, você vai pegar, por exemplo, sei lá, uma embalagem de leite, né? Que vai ter as arestas lá. Para medir as arestas, tem as dimensões da embalagem do leite. Você vai perguntar assim, quanto que cabe lá dentro, qual a capacidade, né? Quanto de leite eu consigo colocar numa embalagem, quando as dimensões são tais e tais, né? Isso aí você vai dar as dimensões das embalagens, né? Para o cara montar o problema e resolver. Certo? Mais ou menos isso, né? Você dá essa medida aqui, ó, da altura. Você dá a medida aqui da largura, né? Da profundidade. Da medida aqui da largura. E já era, a pessoa monta aí o problema que você vai inventar. Certo? Ficamos por aqui, espero que você tenha entendido, gostado. Tamo junto, deixa o joinha aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, é nóis. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.